Noite. O livro é O Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No campo. O campo é o mundo. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes, repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações, ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. A prece inicial. Elevemos nosso pensamento ao alto, buscando ligarmos o nosso psiquismo à espiritualidade amiga que aqui se encontra. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, rogando a Ti que bálsamos de luz, de amor, recaia sobre todos nós, principalmente pela nossa irmã que irá fazer uso da palavra nesta noite. Dai-nos, Senhor, acima de tudo, discernimento, para que cada um de nós possamos aqui nesta noite assimilar esses ensinamentos de luz, para que assim, Senhor, sejamos exemplos no cotidiano das nossas vidas, exemplificando-os a cada momento que assim se fizer necessário. Abençoa-nos, Senhor, por todo sempre, rogando permissão à espiritualidade amiga que possamos iniciar os trabalhos doutrinários na noite de hoje, na Tua santa e na Tua divina paz. Que assim seja.
Meus irmãos, boa noite. Muita paz. Que as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, possam nos envolver. Eu tenho certeza que esse X aqui ele colocou para mim. Porque toda vez que eu venho aqui, eu faço a palestra ali e fica só a cadeira no vídeo. Obrigada, viu, Jorge? Então vamos ao estudo de hoje. Integridade psíquica com Jesus. A boa nova de Jesus é a boa nova da saúde e da alegria. Nós adoecemos e nos envolvemos em estados patológicos, tanto emocionais quanto físicos. Muitas vezes nos inscrevemos em processos patológicos, doenças, males físicos, em reencarnações posteriores, porque nos desvinculamos do psiquismo do Mestre. Porque nos desassociamos da moral que ele veio nos trazer. Então, quando vivenciamos os processos existenciais como se fôssemos folhas soltas, como se a nossa vida se restringisse a esses parcos decênios, aqui nesta reencarnação, dando uma importância demasiada ao que não tem nenhuma importância, afastando-nos de nós mesmos, desistindo de nós, porque todas as vezes que nós nos afastamos do nosso projeto existencial, que é um projeto de autoiluminação, de autoencontro, nós mais uma vez desistimos de nós. E são múltiplas as formas de autodesistência, autoboicote. Nós estamos criando mecanismos de fuga, de toda sorte. Muitas vezes nos afastamos do nosso projeto, daquela questão, daquelas circunstâncias que irão nos possibilitar vivenciar experiências de iluminação, porque estamos trabalhando. Porque eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde e à noite. Eu tenho que estar no meu emprego. Aqui, era um emprego que deveria ajudar a sustentar a casa, a viver com dignidade. Mas a gente coloca na cabeça que tem que trabalhar para acumular. Que eu quero deixar patrimônio para a minha família. Para depois ser um finado perturbado naqueles processos que nós trabalhamos lá. Aqueles autos que a gente trabalha lá no Ministério Público, onde as criaturas estão brigando por causa dos bens que aquele outro passou a vida acumulando, se afastando do projeto existencial, que era abraçar aquelas crianças, aqueles meninos, jogar bola com eles, ajudá-los nas tarefas, contar a história antes de dormir. Então, o nosso projeto existencial está onde encontramos paz. Onde deve estar? É onde nós vamos encontrar a paz. Quando nos afastamos, nós começamos a adoecer e a criar processos de complicação. Mas é um mecanismo de auto-boicote, de fuga do nosso projeto. Mas por que será? É por isso que hoje a gente traz no tema Jesus de Nazaré. Nós vamos falar da ética dele, falar dele. O que é Jesus na doutrina espírita? Mais do que nunca, é preciso explicar o que é doutrina espírita, o que significa Jesus Cristo na doutrina espírita e, sobretudo, o que é ser um espírita. Porque os espíritas estão se desencaminhando. Nós espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. Sabe a última hora?
a última da última, o último minuto somos nós. E somos os guardiões, não no sentido de protetores, não é isso. Nós temos um legado. O legado espírita é uma ideia. A ideia que Jesus de Nazaré trouxe lá, há mais de 2000 anos, que foi codificada no Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, no século XIX. O senhor Kardec, ele não criou a doutrina espírita. Nem mesmo Jesus criou a doutrina espírita. Jesus nem mesmo criou o Evangelho. Porque tanto a doutrina espírita quanto o Evangelho, que são a mesma coisa. Porque a doutrina espírita é aquele Evangelho de Jesus que se abre como uma rosa de pétalas perfumadas, veludosas. O que era botão há mais de 2000 anos, na doutrina espírita se revela. Então, a doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião, não no sentido das religiões tribais, tradicionais, mas das escolas, porque uma religião é apenas uma escola. É um caminho. A doutrina espírita é religiosidade no sentido do religare, ligar o ser à divindade. Então, nunca foi tão importante para nós, Francisco, nos ligarmos a Deus. Neste momento, pessoas bem intencionadas, inclusive, estão se desencaminhando. Vários centros espíritas estão se desarmonizando, implodindo de dentro para fora, porque as criaturas não entendem o que é o espiritismo. Mas para entender o que é o espiritismo, é preciso entender Jesus, o que ele veio fazer aqui. Então nós começamos o estudo lembrando que a boa nova que Jesus traz é uma boa nova de alegria, de felicidade, de paz, de saúde. Porque ao vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, que traduzem as leis divinas, Jesus é um preposto de Deus. Ele é um Cristo. E a gente vai explicar bem direitinho hoje o que é um Cristo. Então ele não vem criar uma ética, ele veio exemplificar uma ética. Ele não veio nos salvar, não. Ele veio apontar uma diretriz. O trabalho da salvação é um trabalho pessoal e intransferível. Só se dará quando eu fizer o meu processo de autoiluminação. Talvez eu precise de séculos para fazer isso. Não se dá num de repente. Então, a gente vai falar da integridade psíquica com Jesus. Procurar nesta hora grave, neste momento que a Terra está tumultuada. E por que a Terra está tumultuada? Por que será? Dr. Bezerra de Menezes nos alerta, já vem alertando há muito tempo, mas em mensagem muito recente, psicografada por Divaldo, ele explica que vários, centenas, milhares de espíritos reencarnaram e estão hoje adultos e jovens. Adultos, inclusive, alcançando postos de poder. E são criaturas que estão tendo a última oportunidade no nosso planeta. Foram vários que reencarnaram. O Brasil, por exemplo, vocês já ouviram falar que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? Você está duvidando que o Brasil seja a pátria do Evangelho? Não duvido, por quê? Aqui Jesus plantou, fixou a bandeira do Evangelho e escolheu
um espírito dos seus companheiros para ser o tutor da nossa pátria. Esse espírito se chama Ismael. Escolheu as terras brasileiras para ser a pátria do Consolador. Este é o país que tem mais espíritas no mundo. Mas é também o país que é hoje o maior hospital da Terra. Então o Brasil não é a pátria do Evangelho porque nós somos seres maravilhosos e iluminados, não. É porque esse berço esplêndido recebeu as feras que somos nós. Todos nós somos espíritos caídos, comprometidos. Nos desviamos da lei e estamos aqui em tratamento. Então o Brasil é a pátria do Evangelho porque é um grande hospital onde estamos nos recuperando. Estamos passando por uma recuperação. Quantos espíritos despertaram para as verdades espirituais e completaram o seu processo aqui, nesta terra? Espíritos que vinham do velho continente, que precisaram respirar as plagas brasileiras, o ar do Brasil, para poder transcender. José de Anchieta é um deles. Resgatou os crimes do passado aqui, falando de Jesus aos silvícolas. Então, a pátria do Evangelho é um grande hospital. Mas, neste momento, vários irmãos nossos, milhares, estão tendo, porque é assim que Jesus trabalha. Jesus não usa nenhum dos mecanismos de força que nós usamos. Jesus não veio para os iluminados, veio para os caídos. Então, vários espíritos ferozes estão reencarnados hoje. O que é que você acha de uma pessoa que pega um barco inflável, coloca famílias sírias, em alto mar se joga e nada e deixa aquele barco virar e aquele mar virar um túmulo? O que é uma pessoa dessa? É um espírito irmão nosso nessa condição feroz. Vocês viram como está a Síria? Vocês viram as imagens? Essas pessoas não vão reencarnar mais aqui na Terra. Elas vão para esse planeta que foi preparado, que é um planeta lindo, mas que está tudo por se fazer, está tudo no começo. Talvez elas voltem daqui a 1000 anos, quem sabe. Quanto precisa um ser, quantos séculos precisa um ser para permitir que as verdades do Senhor banhem o seu coração? No mínimo 1000 anos. Então Jesus está permitindo que eles vivam, que eles reencarnem. Mas ao desencarnar serão imediatamente exilados. Quem somos nós? Neste momento, qual é o nosso papel? Porque nesta nuvem escura que está passando e nós estamos todos sentindo, nós estamos contribuindo com a turbulência ou estamos pacificando? Estamos nos associando às falanges do bem ou estamos desistindo de nós? Brigando nas redes sociais, porque agora o palco de luta é a rede social. É impressionante. Então é importante que nós meditemos quem somos nós nesse momento. Aqui no estado de Pernambuco, nós temos uma moça, uma bancária, que
foi a primeira no nosso estado a acolher uma família síria. A mãe, o filhinho e o esposo. Uma bancária lá em Paulista. Funcionária do Banco do Brasil. Abriu a casa dela. E aí eu vi na minha timeline essa notícia. Eu achei tão lindo e eu fui ler. Meu Deus, que coisa linda, que bênção essa menina. Que alegria que essa família não está sentindo. Encontrar acolhimento, um lugar seguro. Aí eu fui inventar de ler os comentários, que eu já desisti de ler comentário. Quando eu fui ler, tinha um comentário assim. Por que não se preocupa em abrigar os miseráveis aqui do Brasil? E vai abrigar essas pessoas para trazer terrorista aqui para o Brasil. Então, este irmão nosso que fez esse comentário, ele não está habilitado para a era nova. Ele não está habilitado para a regeneração. Porque aqueles que ainda não entenderam que nós não temos pátria, nós somos do universo. Nós não temos um país, nós reencarnaremos onde for preciso. Quem não entendeu que aquele menino, Alan, sírio, que desencarnou ali afogado, é seu filho, é nosso filho. Que aquela mãe que afogou-se é nossa irmã. Quem não entendeu não está habilitado para a regeneração. Se o seu coração é partidário, nacionalista assim, daquele tempo do absolutismo ainda, e não aquele nacionalismo de gratidão, que esse é saudável, ser agradecido pelo solo que lhe acolheu, é saudável. Mas aquele nacionalismo sectário, tudo para o meu país, o resto aqui, você não está habilitado para a era da regeneração. Mas não tem problema, porque o Senhor te ama. E haverá uma morada para ti, neste planetinha. Para você exercitar a fraternidade universal nesse planeta, onde não tem nem palito e fósforo. Não tem controle. Jorge ia sofrer horrores nesse planeta. Porque não tem tecnologia nenhuma. Né, Jorge? Você imagina a mente de Jorge, que é toda tecnológica, num lugar desse. Não é? Pois é. Então vamos ver aqui. Eu estou em cima aqui do xizinho. Jesus é o divino condutor. Quem é Jesus de Nazaré? Jesus não é Deus. Nós aprendemos isso no Livro dos Espíritos. Mas Jesus está em sintonia com Deus. Ele diz, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do homem, porque ele fez a filiação. Ele não se deteve, ele fez um processo de iluminação, de forma que a divindade que existia nele, que existe nele, que existe em todos nós, resplandeceu. Ele é um espírito como nós, só que um espírito muito mais velho, é um irmão mais velho. Então, o Evangelho de Jesus é ciência, filosofia e religiosidade no sentido de religação do ser consigo mesmo, com a divindade que existe dentro de nós e com a divindade, com o Pai. Religação. Só que naquele tempo que ele veio, ele não poderia falar cientificamente. A humanidade não estava pronta. Ele não poderia falar filosoficamente, porque as pessoas não iam entender. Então, ele falava sob forma de parábolas. Mas nós estudamos com a doutrina espírita que aqueles fenômenos químicos que foram manipulados, manejados pelos prepostos de Jesus na formação da Terra, em todas aquelas combinações químicas, existe Deus. E essa divisão que nós fazemos da tabela periódica, que eu nunca consegui entender aquilo direito,
Eu decorei para passar na 8ª série. Era um conteúdo da 8ª série, né? Essa divisão que nós fazemos, pedagógica, didática, ela é simplesmente didática. Porque todos esses elementos estão ligados. E é por isso que hoje você percebe o sistema educacional trabalhando os conteúdos assim, de forma, unindo os conteúdos. E não de forma compartimentada, como era a nossa infância. Até porque as inteligências que nascem agora, a geração Y, que está hoje adolescente, eles não compreendem as coisas como nós, que somos da geração, eu sou da geração X, nasci em 70, como nós compreendemos. Eles têm um conhecimento, o conhecimento é todo interligado. Eles fazem várias conexões. A gente faz uma, duas. A gente demora a estabelecer outras conexões. Então, eu estava conversando com meu filho Pedro, e eles são interessantíssimos. Eu fiz um pequeno comentário, que para mim não era nem preconceituoso, nadinha. Eu não vou nem dizer o que é, porque de repente muita geração Y vai me assistir. E aí, quando eu fiz o comentário, ele diz: você guarda nesse seu comentário o ranço de uma cultura ultrapassada. No mundo não cabe mais pensamentos assim como esse seu. As pessoas no mundo estão todas conectadas, mãe. Eu, hã? Quer dizer, entendeu? Assim fiquei. Porque é um mundo diferente, são espíritos diferentes que estão chegando. São eles que vão fazer a regeneração. Pedro, como foi tua prova na redação do Enem que ele foi? Mas eu fui no céu quando eu vi. Achei brilhante. Porque ele não ficou falando da Lei Maria da Penha. Ele fez uma construção histórica, sociológica, sobre por que persiste. Por que persiste a violência? E terminou dizendo, falando sobre o silenciamento. As mulheres ainda hoje são silenciadas. Eu me arrepiei. Isso é a geração Y. Ela tem uma visão sistêmica. Porque tudo em a natureza é sistema e unicidade. Isso está na física, está na filosofia, está em todos os processos científicos. Tudo é unicidade, tudo é Deus, tudo é religiosidade. Ciência é religiosidade. Filosofia é religiosidade. Deus está em tudo. Então, este é um momento de nos ligarmos a Deus. Nos conectarmos a Deus. Pensarmos todos os momentos da nossa vida ligando-nos a essa divindade. E Jesus, como o modelo ético que Deus nos apresentou para que conseguíssemos fazer o nosso processo de iluminação. Então, Allan Kardec, no comentário à questão 625 do Livro dos Espíritos, assim ele pondera. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é o ser mais evoluído que a gente tem conhecimento. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, o que é que a gente depreende aqui? Jesus é um modelo moral. Eu não devo adorar Jesus, colocar ele num pedestal. Eu tenho apenas que tentar imitá-lo. O que Jesus fez com a samaritana? Jesus escolheu um povo para falar. Eu só vou falar com esse povo, porque esse povo aqui é que vai ser o salvo. Ele fez isso? Por que você acha que ele falou com a samaritana? Primeiro você tem que saber quem é a samaritana. É assim que se estuda o Evangelho. Fazendo reflexões históricas, culturais. O samaritano era um povo considerado herege. Um povo sem religião, né? Um povo sem a moralidade do povo judaico.
Jesus se aproxima dela e fala do Evangelho para ela. Então, não existe essa ideia de povo escolhido, não. A terra toda é escolhida por ele. Essa ideia de dividir, de divisão, isso é coisa da gente. Foi a gente que deturpou tudo. Jesus não fundou igreja nenhuma. Isso espanta vocês? Jesus não tem igreja. Jesus não tem religião. Ele é a religião. Ele é o religário. Por acaso esteve em algum templo o Senhor? Ele pregava dentro de um templo? Vestia algum adorno? Vamos lembrar onde ele pregava. Eu prego em cima desse negócio que Jorge colocou aqui, graças a Deus. Mas Jesus pregava embaixo das oliveiras, em casa de Marta e Maria. O barco de Pedro, ancorado na praia do Mar da Galileia, ele sentava ali, imaginando isso. Tenta imaginar. O verbo de Deus, o ser que fez a terra. Sentado num pôr do sol, Claudinho. Falando da lei do Senhor. Ele falava num barco de um pescador humilde, ignorante. Não teve templo nenhum, não. Jesus não tem religião nenhuma. Ele tem religiosidade. A gente precisa começar a entender o que significa o Evangelho, o que significa Jesus, para entender a doutrina espírita. Mas a religião, ao longo dos séculos, usou o nome de Jesus, as doutrinas religiosas, para promover carnificinas nas infames cruzadas. Vocês sabiam que ainda hoje existem espíritos desencarnados odiando Jesus por causa das cruzadas? Porque para eles, aqueles sanguinários que invadiram sua aldeia, sua comunidade com a cruz, eram cristãos. Mas não eram cristãos. Eram pessoas que se diziam cristãos, mas não são cristãos mesmo. Assim como hoje, no Congresso Nacional, há criaturas se dizem cristãs. Nós temos uma bancada religiosa, se diz religiosa, com todo respeito. Não vai nenhuma crítica a nenhuma religião. Mas defendendo ideias desumanas, anticristãs. Não, meus irmãos, Jesus não pertence a nenhuma dessas religiões, não. É do planeta todo o Senhor. Está aqui, o Senhor Kardec está explicando. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensina é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animado. Esse é Jesus. O mais é a invenção dos homens. O Cristo político, o Cristo que escolhe um povo. Os outros podem ir para o inferno. Esse aqui vai comigo. Não existe isso. Joana de Ângeles, psicografia de 25 de maio de 2015. Tem nem um ano essa psicografia. No tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para a harmonia, tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifique e tranquilize o espírito. As distrações confraternizam com as tragédias. Eu achei impressionante isso, porque é isso.
Hoje, as distrações, um culto ao prazer exacerbado, ao consumo, convive com as tragédias. E os sorrisos misturam-se às lágrimas, numa paisagem de ilusão e dor, que empurram suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral, o vazio existencial. Então, essa existência consumista, materialista, hedonista, adoece os seres psiquicamente. Nós nos esvaziamos. Então, estamos tentando apresentar Jesus como um modelo de saúde, saúde mental, equilíbrio, serenidade. Estamos tentando, nesse breve estudo, mostrar que a proposta dele é a proposta do equilíbrio emocional verdadeiro. Senhor, pergunta Pedro, que é o mais parecido com a gente. Senhor, Pedro é muito interessante, veio a pergunta dele. Ô Senhor, me diga uma coisa. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, achando muito. Eu devo perdoar 7 vezes? É uma pergunta bem humana, né? Porque acho que Pedro estava pensando, perdoar uma vez é fogo. Aí Jesus diz, 70 vezes, 7 vezes. Cada ofensa. Então quer dizer infinitamente. Mas por que o Senhor disse para perdoar infinitamente? Quem não perdoa adoece, enlouquece, perturba-se e perturba. Quando você perdoa, você se estrutura, se equilibra, você se liberta, você adquire leveza. Então, multiplicam-se nesse momento na Terra, assustadoramente, os agentes da hipnose do consumismo, em fuga espetacular da realidade, transformando-se em mecanismos impotentes para preencher as lacunas da alma sedenta de paz. Importante que nós entendamos que não são as coisas, nem o status social, que farão que encontremos serenidade. Nós poderemos consumir os bens de consumo que estão aí, mas sabendo que são apenas coisas. É importante viver com mais simplicidade nesse momento. Coisa mais linda, meu Deus, que uma mesa simples. Precisa de uma toalha uma toalhinha branca bem engomadinha, um cheirinho. Num domingo forrada, umas flores. Você na cozinha, sua família, você preparando um simples almoço, uma música, seus amores ao redor da mesa. Precisa ser muito luxo nessa comida, não. Aquela galinha de mãe. Aquele arroz de casa de vó, que não tem arroz melhor. E simplesmente sentar e comer e conversar, muito simples, intenso, verdadeiro. Não custa muito caro, não. Não precisa você ir para uma ilha grega, que nem vá, porque estão lá muito conflito. Capaz de você morrer. A gente não pode nem mais dar o exemplo. O mundo está tão caótico que a gente não pode nem mais dar exemplo de ilha grega. Não precisa você ir entrar dentro de um cruzeiro para encontrar dentro de uma embarcação daquela a felicidade, não. Você tem cachorrinho? Quem tem cachorrinho aqui? Eu estou descobrindo essa felicidade. Agora eu tenho um cachorrinho. Um ser que me ama. Olha, todo mundo vai embora, ele fica. Sem querer nada em troca.
Pegue seu cachorrinho, caminhe num calçadão desse jardim em forma de mar, sorria para as pessoas, diga bom dia, olhe para elas, bote um chinelo, uma havaiana, deixe que o sol bata em você cedinho, escute o mar, tão simples, não é caro. Fazer silêncio, menos afetação, menos barulho, menos ruído, mais momento de integridade, de encontro, de conversa. Porque essa cultura de hipnose de consumismo está deprimindo as criaturas, afastando as criaturas do self, que é esse ser interior. Ignorando-se como adquirir harmonia, a maioria das criaturas não sabem como adquirir harmonia íntima. A avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vive, não conseguindo, porém, proporcionar bem-estar por causa da fugacidade. Porque nenhum desses prazeres mundanos consegue nos completar. Nós só estamos completos e serenos, integrados a Deus, vinculados psiquicamente a Jesus. Não existe serenidade se nós caminharmos desvinculados a Deus. Não adianta. Por isso, Jesus é uma proposta de equilíbrio psicológico. É preciso buscar um sentido existencial para além do imediatismo. Um sentido para a nossa vida que seja mais pleno, mais completo. Um sentido que não venha de fora, mas que seja encontrado no nosso ser. Divaldo falou, eu estive agora 4 dias com ele. Ele falou muito disso, do sentido da vida. Encontrar um sentido existencial. Significado de viver. O número incontável de pessoas que não possuem sentido existencial, porque desconhece o sentido profundo da reencarnação, encanta-se com essas fantasias que logo são substituídas por outras ansiosas e instáveis, que desaparecem na voragem dos conflitos, em que sucumbem sem consciência do que lhes acontece. Então, muitas vezes buscam a casa espírita, a religião, para continuar no processo de fantasia. Agora, esta semana, conversei com um jovem no atendimento fraterno. Eu adorei o atendimento fraterno. Ele chegou para mim e disse, olha só, eu era ateu. Eu era assim ateu, eu não acreditava em nada, mas eu estou percebendo que tem alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Então Deus deve existir. E a religião que eu estou vendo, que me satisfaz, ele falou assim, minhas inquietações é o Espiritismo. Olha, eu já li inclusive aquele livro, O que é o Espiritismo. Eu estou aqui para conversar com a senhora me mostrar aqui como é que eu faço para conhecer mais. Eu adorei. É muito melhor um ateu, graças a Deus, desse, do que aquelas criaturas fantasiosas, místicas, que mistificam, que usam o espiritismo ou o espiritualismo para fugir de si mesmas. E muitas vezes dentro da casa espírita tentam retirar do espiritismo a simplicidade. Quantas casas espíritas hoje estão cheias de terapias que não são espíritas? Não existe cromoterapia na doutrina espírita, não é terapêutica espírita. Não precisa. Não precisa. Quem estuda sabe que não precisa disso. Apometria.
casa espírita usando como terapêutica a apometria. Não é espiritismo. As casas espíritas que fazem isso, simplesmente as pessoas não estudaram. Ou se estudaram, não querem admitir a perfeita simplicidade. Que a doutrina espírita, ela não veio para curar corpos, mas para tratar de almas, as nossas almas. Não veio para fantasia, para milagre, para superstição, como uma menina que sentou na minha frente e começou a contar os problemas dela. E disse assim, mas eu quero transcender. Eu vim procurar o espiritismo porque eu quero transcender. E a gente começou a conversar com ela, mas me fale, explique transcender. Transcender era entrar numa caixinha, esquecer os pais idosos e doentes. Transcender era não ter que assumir as responsabilidades do trabalho dela. Na verdade, transcender era fugir da responsabilidade. E a doutrina espírita faz um convite exatamente a assumir as responsabilidades. Então eu não gosto dessa doutrina espírita. Eu preciso inventar outra. Uma que eu continue sendo a mesma criatura. Que eu não tenha que mudar. Aí as criaturas inventam. Mas basta ler o Livro dos Espíritos, basta estudar a série André Luiz, há espíritas que dizem espíritas que nunca estudaram a série André Luiz. Meu Deus, isso é até um luxo. Há espíritas que nunca leram o Livro dos Espíritos. Por isso que a gente está vendo nas casas espíritas essas coisas absurdas. Não precisa. Você lê o livro Mensageiros, que é o segundo livro da série André Luiz, você vai encontrar uma colônia de socorro coordenada pelo espírito Alfredo. Eu gosto muito, eu não me esqueço que é o nome do meu esposo. Nessa colônia socorre espíritos que são recolhidos, tem 800 ou 1.000 espíritos lá, acolhidos, que foram retirados das zonas de sofrimento e que estão dormindo. E é bem interessante que eles explicam qual a terapia que vai se aplicar. Passe, água fluídica e oração. Passe, água fluídica e oração. Só isso. Só não, tudo. Porque a oração faz com que você manipule com o pensamento o fluido divino, o magnetismo divino. Não precisa de mais nada. Então é falta de estudo. É orgulho. Eu tenho que fazer um espiritismo meu. Um espiritismo que concorde com o que eu penso. Porque eu não posso admitir que eu tenho que mudar. Que eu estou errado. Que eu sou orgulhoso. Que eu sou vaidoso. Eu não posso admitir. Não posso admitir a simplicidade. Eu quero repetir o mecanismo lá da Idade Média. Colocar o Cristo num templo, rodear de ouro. Isso tudo foi resultado do desencaminhamento emocional das pessoas. Hoje ainda não é diferente. É muito importante buscar a simplicidade. Então é nesse momento que a gente evoca a figura da igreja da Antioquia. Se você não sabe o que é, pergunta aqui. Ó. Aqui sabe. Trazer à nossa memória aquela primeira igreja de Pedro, Tiago, em Jerusalém. Que era um verdadeiro hospital, um centro de atendimento, de cuidado, de carinho, de evangelho. Leia Paulo e Estevão, estude para ver, conhecer essa primeira igreja, onde se vivia o evangelho em toda a sua simplicidade e grandeza. Nós espíritas temos que buscar essa simplicidade.
Porque esse mundo de fantasias, de exagero, está nos enlouquecendo. É preciso buscar equilíbrio emocional. Vou correr agora. Somente quando a razão abraça a emoção, em perfeita identidade de propósitos, é que o ser pode experimentar a plenitude, que não tem as aparências das satisfações fisiológicas e das apresentações exteriores, em que o orgulho e a presunção destacam-se na sociedade, diz Joana. É preciso conectar a emoção e o pensamento ao divino amigo. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de ternura e de amor, repassada de misericórdia. Ela possui o condão mágico de alterar o significado de todas as existências. Porque Jesus elegeu os infelizes, ergueu-os do caos em que se encontravam ao planalto da dignidade libertadora. Fez-se o mais desafiador exemplo de bondade que o mundo conheceu e tornou-se o modelo para incontáveis discípulos fascinados pelo seu exemplo, que tentaram repetir a incomparável façanha da compaixão e da caridade. Nós caminhamos para o final do estudo, trazendo a síntese do seu evangelho. Tudo o evangelho dele é isso aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é evangelho. Amar a Deus, se vincular a Deus. Amar o próximo, para poder bem amar a si mesmo e também bem amar a Deus. Não há como amar a Deus sem amar o próximo. Não há como amar a Deus sem se amar. Então, a gente precisa começar a se amar, perceber quem somos e amar o próximo e amar a Deus. Ele vem revolucionar as convicções nas quais predominam o ódio e a vingança. E estabeleceu que o amor e o perdão constituem os elementos únicos, aliás, para a completude individual e coletiva. Estava ouvindo Divaldo falar há um mês e fui tomada de grande emoção, porque nesses dias que passei lá, grande parte das questões que eu vinha trazendo, o Espírito Nani, que está aqui, a pessoa Nani, que está aqui estudando com vocês, naqueles 4 dias de profunda reflexão sobre Deus, porque o tema foi Encontro com Deus. Na conversa, ele nos fez pensar sobre a filiação. E ele então fez uma brincadeira, na verdade foi uma dinâmica. No começo do encontro, Divaldo fez assim: pergunte algo que você quer perguntar a Deus. O que é que você quer perguntar a Deus? Escreva e coloque ali naquele painel. Aí todo mundo se concentrou e eu fiz uma pergunta. No final do encontro, na última manhã do encontro, quando a gente entrava no salão, a gente recebia um envelopezinho. A sua resposta, Deus mandou a resposta. Estava dentro do envelope. E eu fiquei impressionada, porque a pergunta que eu fiz para Deus foi respondida precisamente. E foi uma pergunta onde eu questionava o Senhor o que fazer para me iluminar mais rápido. Vê a pressa. Olha a pressa da criatura. Senhor, o que faço para ser uma pessoa melhor? Perguntei assim: como posso me iluminar mais rápido? E a resposta veio em cima. Faça silêncio no seu coração.
Essa é a questão nossa hoje. Nós temos muito tumulto interno. A gente não silencia para ouvir Deus. E aquela resposta mexeu tanto comigo, porque realmente eu sou muito bulhenta dentro de mim, muito barulhenta. Então o estudo de hoje é uma convocação ao recolhimento. Não sei se vocês entenderam. Nós trazemos Jesus como norte, como modelo, como proposta ética, e convocamos nesse momento sério para que nós não participemos de nenhum tumulto. Não nos afastemos de nós mesmos. Que busquemos fazer silêncio para encontrar na acústica do nosso coração o Senhor falando. A menina dizia: quero transcender. Você quer transcender? Como transcender deixando os pais idosos abandonados? Então faz parte do silêncio interno dedicar-se a quem precisa da gente. Meditar e agir, silenciar e agir. O que posso fazer de melhor? Quem precisa do meu amor? Então é um silêncio dinâmico. Tomar muito cuidado para não se desapartar, não se afastar, não desistir. Manter-se firme na proposta. Porque este momento é o momento da separação do joio do trigo. E como não há mais tempo, eu tinha até mais slides, mas eu viajei demais hoje, falei muita coisa. Eu quero trazer só essa última mensagem. Eu vou ler devagar. Queria que nós lêssemos como se fosse uma preparação para a prece depois. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. Fecha o olho. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. Nada te perturbe ou confunda a tua mente. Face a corrosão do materialismo dominador. Medita na sua vida de dedicação a todos os infelizes, que somos quase todos nós, e propago-a porquanto jamais como na atualidade Jesus necessitou tanto ser conhecido para que a existência humana passe a ter sentido na sua imortalidade. Agora abra o olho. Você está integrando esse grupo? Ou você está guerreando? Ou você está se deprimindo, se isolando? Você está do lado dele nessa hora da transição planetária? Servindo, trabalhando, fazendo o seu melhor? Porque é isso que está acontecendo. Divaldo falou agora que vários espíritos da história da humanidade, cientistas, filósofos, grandes luminares, já estão encarnados. São criancinhas. E que esses espíritos ferozes não virão mais. Essas falanges todas estão trabalhando. Parece que está uma desordem, não está? Mas não está. Inscreva-se nisso. Pacifique sua casa. Perdoe. Não tenha vergonha de perdoar. Tenha cara lisa mesmo. Perdoe. Pacifique sua casa, seu jardim, sua rua. Pacifique seu bairro, sua cidade, seu país.
pacifique o que você puder pacificar, tendo Jesus como modelo e guia. Muita paz. Divino condutor de nossas vidas, somos felizes e agradecidos por teres escolhido nossa humanidade como tuas ovelhas tão queridas. Ó Divino Pastor, neste momento tão grave que a terra passa, saibamos nós, os espíritas, cooperar contigo com simplicidade, com humildade, que possamos ser pessoas melhores, amorosas, pacíficas, fraternas. Ó Senhor, derrama tuas bênçãos sobre toda a terra. Abençoa o Brasil. Abençoa, Senhor, aquelas criaturas que estão hoje no poder no Brasil. Que os espíritos protetores da nossa pátria possam trabalhar para conduzir esse momento de forma pacífica. Senhor, principalmente ajuda-nos a diluir a sombra dentro do nosso coração. Que possamos ser felizes, serenos, dentro da simplicidade, da fraternidade, do acolhimento. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa família, nossos afetos que estão em casa. Abençoa o pequeno jardim de Cáritas, esta casa querida, cujas paredes espirituais estão se solidificando. Que muitas bênçãos possam envolver esta casa. Abençoa todos nós, assim seja.